Olá, gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati. Gente, eu estou com esta cara aqui porque eu estou na correria, a gente está se aprontando para viajar. Nesse momento, agora que o vídeo está no ar, eu já estou viajando. Então, se você não sabe da minha viagem, entra lá no Instagram, obviamente eu vou trazer algumas coisinhas para cá, e me acompanha lá com todos os detalhes. Mas, por causa dessa correria, eu não consegui parar, fazer uma maquiagem com calma e tal, mas eu sei que vocês vão entender. E o assunto de hoje é muito punk, então bora lá começar a conversa logo. Vocês sabiam que no dia 18 de maio foi o dia de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? E deu pra notar como esse assunto ainda é um tabu e o quanto se fala muito pouco sobre ele, sendo que os números são alarmantes. Acho que chegou a hora de falarmos em como combater a violência sexual contra criança e adolescente. Antes de começar, já te inscreve no canal, não enrola, é só clicar em inscrever-se e ativa o sininho para o YouTube te avisar que tem conteúdo novo por aqui. E compartilha para os teus amigos e amigas. Vai lá, gente! E o vídeo de hoje é obrigatório compartilhar com quem tem criança na família para protegerem ela. De acordo com o panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, feito pelo Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre os anos de 2016 e 2020, o estudo identifica 34.918 mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes, uma média de 6.970 por ano. Crianças são mais vítimas de violência doméstica, enquanto adolescentes são vítimas de violência armada urbana. E quando falamos de casos de estupro ou estupro de vulnerável, com vítimas de até 19 anos, entre 2017 e 2020, foram registrados 179.277 casos, uma média de 45 mil casos por ano, e crianças de até 10 anos representam 62 mil das vítimas nesses 4 anos, ou seja, um terço do total. As meninas são as maiores vítimas desse tipo de violência, quase 80% do total, um número muito alto dos casos envolve vítimas entre 10 e 14 anos de idade, sendo 13 a idade mais frequente. Para os meninos, os casos de violência sexual concentram-se especialmente entre 3 e 9 anos de idade. E detalhe, o ano de 2020 foi o mais prejudicado em questão das denúncias, por causa da pandemia e as crianças estavam em casa. Isso não quer dizer que elas estavam mais seguras por estarem em casa. Na verdade, é bem diferente. Elas estavam mais propensas a sofrerem uma violência e não conseguirem denunciar, pois não encontravam ninguém fora da sua casa para fazerem isso. E é por isso que a gente tem que voltar no assunto educação sexual nas escolas. Ninguém está falando em ensinar as crianças a fazerem sexo, mas a conseguirem se proteger e saberem em quem confiar para contar se passarem por algum tipo de abuso. Se a criança não sabe onde não pode ser tocada por ninguém, como ela vai poder entender que tem que contar para alguém o que aconteceu? Até porque, como aponta o estudo, a maioria dos casos de violência sexual ocorre na residência da vítima. E para os casos em que há informações sobre a autoria dos crimes, 86% dos autores eram conhecidos das vítimas. Então, se essa criança não conhece o seu corpo, não sabe quais são os locais que não pode ser tocada por ninguém que não seja para higiene e também não sabe para quem contar, como a gente combate esse tipo de violência? Como a gente protege? Muitas vezes, quando eu falo sobre esse assunto, alguns pais são contra, pois dizem que são eles que devem ensinar os seus filhos. Mas vocês repararam nos dados? O número expressivo de violência que essas crianças sofrem é dentro da própria residência, por conhecidos e muitas vezes pela pessoa que deveria protegê-la e ensiná-la. Então a gente não pode pensar somente nos nossos filhos, mas em todas as crianças. E é por isso que é tão importante que a escola saiba fazer isso de forma segura e didática. Cada faixa etária precisa de uma explicação diferente e nada melhor do que a escola para fazer isso sem espanto, traumas, medos, mas como algo natural e sem tabus. O seu filho de 6 anos não vai aprender sobre sexo. Ele vai aprender que algumas partes do nosso corpo são íntimas e ninguém deve tocar. Não tem sexo, mas também não tem o tabu de não falar o nome dos órgãos genitais, como muito acontece e não ajuda na proteção. Precisamos pensar em todas as crianças e a escola vai ser um lugar muito seguro para ela ter esse aprendizado e, claro, junto com os pais e responsáveis. O que a gente não pode é deixar que essas crianças fiquem mais vulneráveis. E caso você veja alguma coisa estranha, crianças não têm a cabeça tão fértil quanto se imagina. Se ela falar algo, escute.
Não duvide, tente tirar mais detalhes e não se omita e denuncie qualquer tipo de violência contra criança e adolescente. Eu já falei aqui sobre agressão física, vou deixar o link, e para as denúncias, Disque 100 ou procure o conselho tutelar da sua região. Na escola do seu filho, já tem algo nesse estilo? Você já conversou com seu filho? Já soube como tem que fazer? Conta aqui nos comentários. Um beijo e tchau, tchau.